Bom dia. 1 Reis, capítulo 21. Primeiro livro de Reis, capítulo 21. Passado estes acontecimentos, Nabote, o jezreelita, tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe solicitou a Nabote: cede-me tua vinha para que eu transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca te darei uma vinha ainda melhor, ou se preferir, pagarei em dinheiro o seu valor. Todavia, Nabote replicou ao rei: Deus me livre de te entregar a herança dos meus pais. Então Acabe foi para o palácio irritado e muito aborrecido, por causa da resposta e do modo de falar de Nabote de Jezreel, porquanto lhe havia dito francamente: não lhe entregarei a herança de meus pais, e por isso estendeu-se sobre o leito, voltou o rosto para a parede e não quis comer nada. É interessante como nós vemos esse Acabe, o rei de Israel, como uma criança mimada. Um meninozinho birrento. Ao lado do palácio dele, tinha uma vinha Nabote. Esta vinha do Nabote, nessa terra, foi herança dos pais dele. E segundo a palavra de Deus, desde a época que foi dividido as terras, então os pais dele pegaram, passaram os avós, passou para os pais e para ele. Então o correto mesmo é não vender. Como estava ao lado do palácio, Acabe foi e falou com ele: não me vende isso aí, eu te dou uma terra melhor, mas me dá isso aí para não fazer uma horta, para não fazer um jardim, porque está agarrado aqui, está próximo aqui o meu palácio. Nabote falou: não vou vender, porque Deus me livre, não posso fazer isso não, é herança dos meus pais. Por não querer vender para o rei Acabe essa vinha dele, Nabote, Acabe, o rei Acabe, ficou chateado, ficou triste. Uma criancinha mimada foi para casa, deitou-se, irritado, chateado, não quis nem comer nada, deitou em sua cama com a cara na parede, amuado, uma criança amuada. É isso que ele está. É o procedimento de um rei. O rei de Israel procedendo como uma criançazinha mimada. Esse déspota, esse foi o pior rei que Israel teve. Era dominado pela mulher. Quem mandava era a mulher. Esse que sabia quem era Deus, mas adorava os Baal, os deuses da mulher dele, da esposa dele. Às vezes nós também temos um comportamento de criança mimada. Porque por nós não conseguirmos o que nós queremos, o que nós almejamos, o que nós desejamos, nós ficamos tristes, nós ficamos chateados, nós fazemos birra. Ficamos irritados por não conseguirmos comprar ou adquirir isso. Ficamos irritados por nós não conseguirmos a bênção. Quantas vezes eu ouvi de pessoas dizer: não, eu fiquei X tempo fazendo jejum, orando, frequentando a igreja para Deus me abençoar nesta ou naquela área. Ele não me abençoou, então eu voltei para o mundo. Como se vir para o Senhor, ele tem a obrigação de nos dar isso ou aquilo. Se para nós vir para o Senhor, nós temos, o Senhor tem a obrigação de nos atender. Como se fosse um favor nós irmos ao Senhor. Nós temos que entender que nós somos favorecidos em irmos a Deus. Mas essas pessoas que assim procedem realmente não conhecem o Senhor. Essas pessoas não têm nada com o reino de Deus.
São crianças mimadas como Acabe. Eu fiquei 6 meses na igreja, eu fiquei 6 meses fazendo isso, eu fiquei 8 meses, 1 ano. Eu fiquei lutando pelo meu casamento durante tempo, não consegui, abandonei Deus, eu desisti. Eu vou conseguir minha vida. Você nunca conheceu a Deus. E você não recebeu exatamente porque Deus conhece o seu coração. Sabia que não era fiel para com Ele. Aí eu fiquei X tempo lutando, buscando uma cura em Deus, a cura não veio. Aí então eu deixei para lá, não vou perder meu tempo. Você não recebeu, não vai receber, porque você nunca foi fiel ao Senhor de coração. Você só queria um trampolim para sua bênção. Você só queria alcançar o que você desejava. Tô triste, tô chateado, tô irritado porque eu não consigo. Sempre eu tô ouvindo por telefone, as pessoas sempre me falam: pastor, eu tô X tempo lutando pelo meu casamento. E até hoje Deus não me atendeu, eu tô desistindo, eu tô cansado, eu tô cansada. Você não conhece a Deus, você não foi buscar a Deus. De que aprender a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, sabe que as demais coisas serão acrescentadas. Mas se você está buscando primeiro as coisas, para depois o reino de Deus ser acrescentado, você não vai conseguir nada. O rei Acabe, ao não conseguir, ficou triste, chateado, irritado, não quis comer. Foi para o quarto lá, deitou, virou a cara na parede. Sua esposa, Jezabel. Jezabel hoje as pessoas a ver como uma personificação do mal. No meio cristão, todo mundo, Jezabel. A Jezabel, ela foi uma mulher maligna. Mas nós não temos base para falar em prostituições. Talvez muita mulher fale, não, meu marido está com a Jezabel, essa Jezabel da vida. Até para nós falarmos, qualificarmos uma pessoa, nós temos que saber o que nós estamos falando. Era maldosa, era uma bruxa. Adoradora, ela servia o diabo. Mas também não podemos qualificar dessa maneira. Sua esposa Jezabel aproximou-se dele e questionou: por que estás tão chateado a ponto de rejeitares a comida? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o Jezreelita, vende-me a tua vinha, ou se preferiste, darei em troca outra vinha. Mas ele prontamente retrucou: não te entregarei minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, admoestou: é assim que governas sobre o reino de Israel? Levanta-te, come e alegra o teu coração. Eu mesmo te darei a vinha de Nabote de Jezreel em tuas mãos. Ele era um homem dominado pela mulher, ele dependia, ele gostava desse domínio, desse comando. Jezabel chega e fala: vem cá, o que está acontecendo? Você está triste, não quis comer, não quer, o que está acontecendo? Falei: não, falei com o Nabote, os israelitas, ele, para me vender a vinha, eu daria outra em troca, em dinheiro, do jeito que ele quisesse. Ele não quis. Ela falou: é assim que você está governando Israel? Assim que você é um rei em Israel? Levanta, vai comer, vai se alegrar, que eu vou resolver isso. Eu vou te dar essa vinha. Você quer a vinha? Eu te dou a vinha. Eu te darei a vinha nas tuas mãos. Ela que dominava, ela que mandava, ela mulher maldosa, sem princípios. E ele um covarde. Depois ela escreveu uma carta em nome de Acabe, selou-as com selo real e enviou os anciãos e os nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. E nessas cartas escreveram o seguinte: proclamai um jejum geral, e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Fazei comparecer diante dele 2 homens inescrupulosos que o acusem deste modo: tu amaldiçoaste a Deus e ao rei, e em seguida levai-o para fora, apedrejai-o até morrer. Ela enviou uma carta em nome de Nabote, como se fosse o Nabote, o rei, selou ali com selo real, enviou para os anciãos ali e falou: olha, sei que a corrupção dominava Israel. Ela tranquilamente escreveu a carta e falou: olha, faz Nabote aparecer diante de vocês na reunião, proclama um jejum, e arruma 2 pessoas aí, né, duas testemunhas falsas,
e coloca diante dele dizendo que ele amaldiçoou a Deus e amaldiçoou o rei. Diante dessas confirmações, leva ele para fora e apedreja até a morte. Você vê que coisa terrível. Primeiro, nós estamos vendo a corrupção geral em Israel, porque ela não teve medo ou sequer escrúpulo em enviar uma carta para eles, sabendo que eles iam atender. Porque era para eles não concordar. Falou, opa, peraí, tá mandando fazer coisa errada? Arrumar testemunhas falsas? Então nós vemos que esses anciãos também não temiam a Deus. Não tinham nenhum temor por Deus. Nenhum problema. Ela escreveu a carta. Nome do rei, escuta. Arruma essas duas testemunhas e proclama um jejum aí. Acusa Nabote e depois mata ele apedrejado. Os homens da cidade de Nabote, as autoridades, os notáveis, ou seja, os principais, a nata das autoridades, que viviam na mesma cidade, fizeram tudo de acordo com o que Jezabel havia tramado, segundo estava escrito nas cartas que ela lhe enviara. Decretaram um tempo de jejum e expuseram Nabote no meio do povo. Em seguida compareceram 2 homens, filhos de Belial, ou seja, 2 homens maldosos, sem escrúpulo, servo do cão, sem escrúpulo, e se postaram na frente dele. E passaram a acusá-lo diante do povo, reunido exclamando, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então conduziram para fora da cidade e o sentenciaram a apedrejamento público, e assim foi morto. Mais tarde mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi executado por apedrejamento e morreu. Quando Jezabel foi informada que Nabote havia sido apedrejado e tinha morrido, exortou Acabe, levanta-te, homem, e toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele recusou te entregar, porque Nabote já não vive, mas está morto. As autoridades da cidade, os principais, fazem exatamente o que Jezabel mandou. E arruma 2 testemunhas, levanta um jejum, uma reunião, e ali dois acusam ele dele ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Então ele é sentenciado à morte, apedrejamento público. Leva ele para fora da cidade, todos ali então matam a pedrada. Depois disso manda informar de Jezabel, falou, olha, ele foi morto. Infelizmente ele amaldiçoou a Deus e o rei e foi sentenciado e morreu. Ela, sabendo disso, o que ela faz? Agora ela vai lá no quarto e fala com o covarde, com esse déspota, com esse miserável, fala, levanta, homem, vai tomar posse da vinha, porque Nabote não vive mais, ele morreu. Agora a vinha é tua, você não é preciso pagar nada. Eu tô lhe dando, eu falei que lhe daria ela. Tirou a vida de um inocente para atender, fazer a vontade de um covarde, de um miserável. Israel vivia dominado pelo pecado, pela mentira. Nós vimos que as autoridades não tiveram nenhum medo de assassinar um inocente. Mentir, tramar, para tirar a vida de um inocente, para atender, satisfazer a vontade de uma pilantra que era essa Jezabel. Então a palavra de Deus, o Senhor, veio a Elias, o profeta de Tisbe, nesses termos. Prepara-te, desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está visitando a plantação de uvas de Nabote, onde desceu para tomar posse. E quando encontrar isso, lhe dirás, assim diz Deus, assassinaste teu semelhante e ainda tens a impiedade de se apossar da sua propriedade? E diz mais, portanto assim determina Deus, o Senhor, no local onde os cães lambem o sangue de Nabote, lamberão igualmente o teu sangue, isto mesmo, teu
todo o teu sangue. Deus, então, novamente fala com Elias, o profeta, esse homem de Deus. Fala, olha, vai novamente lá apresentar Elias, a Acabe, ao rei Acabe. Ele está tomando posse, ele está assumindo a propriedade de Nabote, que ele matou. Então, ele desceu para tomar posse dessas terras. Então você vai lá e vai dizer para ele, assassinaste, mataste o seu semelhante. E ainda tem coragem de assumir a terra dele, a vinha dele. Por tal motivo, no lugar onde Nabote foi morto, apedrejado, e os cachorros, os cães, lamberam o seu sangue, ali também vão lamber o seu sangue, ó rei Acabe. Ou seja, Deus decretou a morte de Acabe e falou, vai ser morto no mesmo lugar. Os cachorros vão lamber o seu sangue. Às vezes nós fazemos maldades, esquecemos que nós temos um Deus vigilante, um Deus que tudo vê. Aí quando acontece essas coisas com nós não lembramos do nosso passado, nós não lembramos o que nós fizemos com outras pessoas. Ah, mas eu fiz, foi sem maldade, não tem negócio sem maldade. Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem semear, isto, com certeza, ceifará. É a palavra dele. O que nós fizermos, nós vamos colher. Ele tirou a vida de um Deus, falou, agora você vai perder a sua vida. Ah, não foi eu, foi Jezabel, mas ela fez para te satisfazer a tua vontade, o seu capricho, o seu desejo. Tanto você quanto ela, depois nós veremos isso. E quando Acabe viu Elias, lhe disse, então finalmente me encontraste, meu inimigo. E Elias replicou, sim, eu te encontrei, porque te vendeste para fazer o que diante de Deus é abominável. Ele, quando viu Elias, falou, me encontrou, né, meu inimigo? Ele via Elias o inimigo dele. Elias não era inimigo nem dele, nem de ninguém. Elias era amigo de Deus, inimigo do mal. Por que inimigo do mal? Porque ele falava por ordem de Deus. Elias era um atalaia de Deus, ele ouvia de Deus e falava. Mas as pessoas sempre vão ver quem fala a palavra de Deus, quem procura proclamar o evangelho verdadeiro, viver esse evangelho como inimigo. Nós vemos exemplo. Nós vemos exemplo. Isso em toda área. As pessoas se levantam contra os verdadeiros homens de Deus. Eles tratavam. Nós não vemos em nenhum momento Elias fazer qualquer maldade com ele. Elias só fazia o que Deus mandava. Ele tratou Elias como inimigo. Já me encontrou, meu inimigo. Elias disse, sim, te encontrei. Porque você vendeste para fazer o que é mal, o que é abominável, o que é condenável diante de Deus. Por isso que eu vi. Por isso ele lhe afirma, eis que trarei desgraça sobre ti, devorarei os teus descendentes, exterminarei da tua família todos aqueles que são capazes de urinar na parede e que vivem em Israel, sejam escravos, sejam livres. E farei com toda a tua casa, como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aias, porque me provocaste a ira, induziste Israel a pecar. Quanto a Jezabel, assim fala Deus, o Senhor, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Quem morrer da família de Acabe na cidade, os cães devorarão. E as pessoas que morrerem no campo, as aves do céu cuidarão de consumir seus cadáveres. Assim, jamais houve alguém de caráter semelhante ao de Acabe, que foi capaz de se vender para fazer o que era mal perante Deus, o Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua esposa. Elias falou, não.
Eu te encontrei sim, eu vim por ordem de Deus. Para falar com você que você foi um pior rei, você se vendeu para fazer o que é errado. Então, assim como eu fiz com a família de Jeroboão, com Jeroboão e toda a família dele, como fiz com Baasa, vou fazer com você. Além de você, toda a sua família, todos os seus descendentes, homens, todo aquele que urina em pé, urina na parede, homens, todos eles, não somente seus descendentes, como escravos, amigos, todos ligados a você. Vão pagar, vão consumir, porque você fez errado, você se vendeu, está levando o meu povo a pecar, está induzindo o meu povo a erro. E quanto a Jezabel, sua mulher, também, ela vai ser morta. E os cães vão comer o seu cadáver também, nos muros ali da cidade de Jezreel. Então, olha, você vai pagar por tudo. Todos os homens da sua família. Sua mulher também, a Jezabel. A sentença de Deus veio. Acabe foi avisado. E nós não vemos em nenhum momento ele falar, não, eu me arrependo, Senhor, e tentar mudar o contrário. Ele se calou. Nós temos exemplos na Bíblia. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque quando ele errava, quando ele pecava, e o profeta vinha, o avisava, o alertava, o exortava, ele se arrependia. Ele ia diante do Senhor, ele pedia perdão, ele vestia roupa de saco, ele se atirava diante do Senhor, realmente se arrependia. E nós não vimos, em nenhum momento, Davi repetir o pecado. Não vamos ignorar, não, que ele foi um péssimo pai, foi. Davi assassinou, sim, adulterou, sim, mas todas as vezes que Deus chamava a atenção, ele se arrependia. E não pecava mais, pelo menos aquele pecado. Mas nós vimos outros reis, igual Jeroboão, foi avisado, mas continuou no pecado. E outros, e Acabe, várias vezes Deus enviou Elias para falar com ele. Ele, ao contrário, ele sempre falava era com a mulherzinha dele. Falava com a Jezabel. E a Jezabel, então, procurava matar Elias. Nós vimos quando Elias entrou em depressão, quando Jezabel decretou, determinou a sua morte. A Jezabel era terrível. Ela matou Nabote, claro, com consentimento do rei. E ele tranquilamente foi assumir as terras que não era dele, que ele não tinha comprado, não tinha pago nada. E sabia que a mulher dele tinha dado ordem para matar o Nabote, para atender o seu capricho. Mas Deus trouxe a sentença. Possivelmente, se ele se arrependesse, se ele pedisse perdão a Deus, se ele mudasse, se realmente houvesse um arrependimento verdadeiro, com certeza, Deus poderia mudar essa situação. Poderia mudar a sentença. Deus poderia dar anos de vida a mais. Poderia mudar essa sentença em relação à sua família, aos seus empregados, à sua casa. Muitas das vezes nós não sabemos por que está acontecendo algo ruim na nossa casa. Por que está acontecendo isso ou aquilo com nossos filhos, com as nossas filhas? Primeiro são nossos maus exemplos. E segundo é a falta de respeito nossa para com Deus. A falta de obediência à sua palavra. Por isso vem a maldição. Existem situações que falam, olha, isso aí é hereditário. Já são hereditários, mas por que acontece com todos? Tem casos. Mas são casos isolados, tá, mas tem casos que não é hereditário. Por que o meu filho está sofrendo desta maneira? Por que está acontecendo isso com o meu filho?
Por que que meu filho morreu? Por que que eu tenho que presenciar a morte do meu filho? Eu tenho que presenciar a morte da minha filha? Eu tenho que presenciar essa doença, esse mal na minha filha? No meu filho? A maldição. Porque vamos examinar diante do Senhor. Existe um sofrimento maior do que um pai e uma mãe vendo o mal dos seus filhos? Não. Então nós cometemos uma série de erros de desobediência à palavra de Deus e percebemos, não entendemos, para nós está tudo bem. Mas o castigo vem. Então Deus às vezes nos inflige um sacrifício, um sofrimento, para nós vermos, para nós nos arrependermos. E se nós nos arrependermos, mudarmos, isso muda a situação. Não adianta amaldiçoar. Não adianta reclamar. Vamos assumir as nossas culpas, porque nós somos miseráveis pecadores. Todos nós. Não há um justo, um sequer. Vamos assumir nosso erro. Vamos pedir perdão a Deus. Vamos mudar a situação. Ao ouvir as palavras do profeta, Acabe rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Ele se deitava sobre panos grosseiros e caminhava triste e abatido com toda a mansidão entre as pessoas. Agora nós vimos quando ele ficou sabendo que ele ia morrer, que a sentença veio. Quando ele ficou sabendo que o tempo dele tinha acabado. Ele ficou sabendo que os filhos, a família dele toda ia ser destruída. Ele então resolveu se humilhar diante de Deus. Foi vestir de saco, foi se humilhar e andava triste no meio do povo, cabisbaixo. Ele ficou sabendo da sentença. Ele sabia quem era Elias. Ele sabia que era um homem de Deus. Ou seja, quando ele ficou sabendo agora da sentença, ele não quis ouvir a sua mulher Jezabel. Ele foi se humilhar. Muitas das vezes eu digo, gente, a função do homem é liderar na sua casa, na sua família. Quando ele deixa isso para a sua esposa, para a sua mulher, ele está errando, está pecando. Eu conheço inúmeros casos em que o marido só faz o que a esposa manda. Quem manda é ela, quem comanda é ela. E às vezes de forma errada ainda. Acabe era um comandado pela esposa. A própria Bíblia fala isso. Aqui agora nós vemos que no versículo 26. Ele tomou atitudes horríveis, seguindo ídolos, a exemplo de tudo quanto fizeram os amorreus, e os quais Deus o expulsou diante dos filhos de Israel. O versículo 25 diz assim: assim jamais houve alguém de caráter semelhante de Acabe, que foi capaz de se vender para fazer o que era mal perante Deus, o Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua esposa. Então a palavra de Deus, o Senhor, veio novamente ao tisbita Elias, dizendo: viste como Acabe tem se humilhado diante de mim? Considerando, pois, que ele tem sido humilde em seu proceder diário, não mais trarei a desgraça que prometi sobre ele agora, durante a sua vida e reinado, mas a trarei durante o império do seu filho. Olha, eu não vou trazer. Você viu, Elias, como ele está se humilhando? Ele está com medo. Ele está andando em humildade no seu proceder diário. Ou seja, ele mudou o comportamento. Não foi só uma coisa assim. Houve
uma mudança diária, proceder diário. Já que houve isto, então não vou trazer essa desgraça durante o seu reinado, durante a sua vida. Eu não vou matar os seus filhos, a sua família, os homens da sua família. Eu não vou destruir durante a vida dele, o reinado dele. Mas eu vou trazer essa destruição a partir do filho dele. Esta humilhação, essa mudança de caráter dele, fez com que Deus adiasse, falou, a destruição não vou trazer agora em sua vida, você não vai ver as mortes dos seus filhos, dos seus netos, não. Eu vou trazer isso depois do seu filho. Primeiro você vai morrer, só depois da sua morte é que eu vou trazer esta desgraça. Ele aliviou, já foi aliviado. Ele não vai ver o mal sobre os filhos, sobre os netos, agora. A palavra de Deus se cumpre. Mas nós queremos alguma coisa, vamos nos humilhar diante dele. Vamos reconhecer que somos falhos, vamos reconhecer que somos pecadores, vamos reconhecer que somos dependentes do Senhor. E só Ele pode fazer alguma coisa, nos mudar e nos transformar. Nós lemos hoje o capítulo 21 de 1 Reis. Querendo Deus, sendo da sua vontade, amanhã estaremos lendo, meditando no capítulo 22 do mesmo livro. Para nós entendermos, compreender tudo, nós temos que aprender a ler, a meditar, a pesquisar a nossa Bíblia. Por isso, em todo momento, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.